Eu sou branco, estou com boné preto com um detalhe circular no meio, com detalhes brancos e verdes. Estou com uma camiseta cinza clarinha com as palavras Go Vegan em verde no peito. Estou com um óculos de armação preta com fio de enalo embaixo das lentes. Uso bigode e barba preta escura curta. Estou caminhando em um parque público rodeado por plantas e árvores enquanto olho para o meu celular. Este é o canal Caminhos do Pensamento, meu nome é Rafael. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar de um assunto polêmico, tanto no meio vegano quanto no meio não vegano. O que é o especismo? Será que eu preciso ser um anti-especista para ser vegano? Será que eu consigo ser um vegano coerente, firme, mesmo sendo um especista? Especismo é a crença de que uma espécie é superior à outra. Um especista é alguém que considera que um indivíduo é digno de maior consideração ética apenas por pertencer a determinada espécie, como se houvesse uma característica em alguma espécie que fizesse com que esse indivíduo fosse mais valioso que indivíduos de outras espécies. Os antiespecistas costumam dizer que o especismo equivale ao racismo entre os humanos, ou a homofobia entre os humanos, a transfobia, a intolerância religiosa, enfim. O especismo seria uma opressão, ou pelo menos uma ideia de apoio à opressão a determinada minoria, por parte daqueles que são mais providos física ou tecnologicamente, para que eles possam então impor a sua vontade sobre os grupos mais fracos, no sentido físico, grupos que não podem se impor, grupos que não podem, enfim, se revoltar de uma forma efetiva contra a violência. Pessoal, quem me acompanha aqui no canal conhece a minha visão metafísica. Eu defendo que a verdade é o primeiro princípio a partir do qual nós construímos uma visão de mundo sólida e realmente consistente, uma visão que seja demonstrável e não apenas algo teórico, né? A verdade é uma ideia e ela é o alicerce do pensamento. Toda pessoa pressupõe a existência da verdade mesmo quando tenta duvidar disso, mesmo quando ela diz que a verdade é duvidosa, que a verdade é relativa, que a verdade varia conforme a visão do sujeito. Ora, quem está proferindo essa tese já está afirmando algo que na concepção dessa pessoa é um fato objetivo. Quando a pessoa articula essa ideia, ela já está assumindo a forma da realidade enquanto algo lógico, enquanto algo real mesmo, enquanto algo que ela consegue captar e não algo que ela constrói, né? Portanto, nós sabemos que os nossos pensamentos não se resumem a meras ideias casuais, fortuitas, como se fossem folhas que se mexem conforme o movimento do vento. Não, mas os nossos pensamentos podem ser padronizados, podem ser julgados de acordo com um molde objetivo que está fora dos sujeitos finitos, que não depende dos sujeitos finitos, mas é uma ideia exata, uma ideia absoluta. E todo ser humano, de uma forma ou de outra, mostra que possui dentro de si essa premissa fundamental, essa ideia essencial da verdade. Pois bem, sabendo que a verdade não vem de nós, que nós apenas a descobrimos, nós sabemos que existe esse padrão lógico da realidade que faz com que ela seja coerente, né? O padrão das 3 leis da lógica aristotélica, a identidade, a não contradição e o terceiro excluído, que eu já expliquei tanto aqui no canal. E para que exista essa verdade, para que exista esse molde ideal, abstrato, obviamente tem que haver uma mente que o comporte, que o sustente. A verdade, enquanto algo abstrato, enquanto algo ideal, pressupõe um suporte mental, pressupõe algo que não seja empírico, que não seja físico, que não seja transitório, que não seja passível de ser decomposto e que seja existente por necessidade e não por contingência, ou seja, algo que existe em si mesmo, por si mesmo,
Porque se não fosse assim, a verdade mesma seria transitória, a verdade seria algo passível de ser diluído, passível de deixar de existir, né? Mas pela sua própria definição, a verdade, enquanto uma ideia exata, absoluta, não pode ter sido criada. Nós descobrimos a verdade. Então é bem curioso que o concreto é a ideia. As pessoas em geral acreditam que o concreto é o mundo empírico, é aquilo que eu posso ver ou tocar, mas não. Aquilo que eu vejo, aquilo que eu sinto se resume a percepções, ou seja, perturbações mentais em mim ou em outros sujeitos finitos. E essas percepções, por óbvio, são transitórias. Ainda que elas se apresentem de forma padronizada e firme, eu sei de qual percepção eu serei afetado se eu andar ali para frente, por exemplo, ou se eu ficar aqui parado. Eu tenho uma noção com base na minha experiência das percepções que me afetarão. Agora, a ideia da verdade não, ela é sempre perene, ela é estática. A verdade, como eu falei, é algo absoluto que fundamenta todas as coisas. Portanto, ela própria não pode estar fundamentada em outra coisa. A verdade é a forma da mente suprema que contém todas as coisas. E por que eu estou retomando essa visão aqui com vocês, pessoal? Porque uma vez que eu sei que o ser humano é esse animal que consegue abstrair a ponto de encontrar o fundamento da realidade e se mover de acordo com isso, imitando o procedimento dessa mente suprema, o ser humano consegue dominar os seus desejos, os seus impulsos e se amoldar a algo superior que ele descobre. Ele consegue se amoldar à verdade, ele consegue melhorar a si mesmo. Isso significa que o ser humano tem um destaque. Pelo menos neste planeta nós sabemos que nós somos realmente diferenciados, nós somos únicos e temos uma missão mais nobre. Nós temos uma missão que é ontologicamente superior à de todos os outros seres. Significa que se eu tenho a opção entre salvar um não humano e salvar um humano, a princípio eu estou obrigado a salvar o humano. É claro que isso gera uma série de problemas, porque nem todos os seres humanos conseguem de fato exercer esse papel de raciocinar de forma muito elevada, de conhecer a verdade a nível consciente pelo menos. E existem os chamados casos marginais, humanos que têm um desenvolvimento mental fraquíssimo, que não se diferenciam em nada de animais de outras espécies. Pelo contrário, às vezes certos animais são até mais inteligentes que esses humanos. E existem humanos em idade muito baixa também, né? Os bebezinhos, as crianças de colo, que também não conseguem desempenhar esse papel. Será que eles são menos valiosos que os animais não humanos que têm uma capacidade mental superior? A exemplo do chimpanzé adulto, né? Um especista, pessoal, dá tanto valor aos mosquitos que estão me cercando aqui nesse momento, quanto às criaturas que vocês estão vendo ali longe, ó. Estão vendo? Aqueles seres que estão se movendo, que estão vindo na minha direção, que são seres reflexivos, seres que não apenas sentem coisas boas ou ruins, mas que conseguem refletir sobre o significado das coisas e conseguem inclusive construir um mundo melhor, conseguem construir uma outra realidade a partir do seu pensamento, que conseguem concretizar essa projeção, né, exteriorizando a sua essência racional, inclusive, imitando a mente suprema que cria este universo segundo após segundo nas nossas mentes, bombardeando-nos com as ideias que nos afetam nos 5 sentidos. Eu não consigo nivelar todos os sencientes como se eles tivessem o mesmo valor. Um antiespecista diz que todos os sencientes merecem o pleno respeito e que esse respeito tem que ser igual, independentemente da condição, independentemente da espécie. Bem, ele até admite exceções quando se fala de condição, né? Porque um humano que está em perigo extremo, né, que vai morrer em alguns minutos, deve ser preferido
em detrimento de um senciente não humano que não está tão ferido assim, que pode esperar mais para ser socorrido. Mas o que interessa para o antiespecista é que todos os seres capazes de ter percepções, todos os sencientes, não são objetos, e nisso todos os veganos estão em acordo, né? Todos os sencientes merecem respeito, não podem ser explorados, porém ele vai além. Ele diz que a lesma vale tanto quanto o chimpanzé, que vale tanto quanto o ser humano. E eu não consigo pensar desse modo, e acredito ter provado aqui que não é desse modo, que o ser humano está sim no patamar superior. A existência do ser humano é mais preciosa que a existência de qualquer outro senciente, via de regra. E quanto aos seres humanos que por uma razão ou por outra não podem desempenhar esse papel e portanto não têm na prática essa utilidade, vamos dizer assim, eles ainda merecem a mesma consideração que eu atribuo à raça humana em geral? Bem, até um antiespecista vai fazer uma preferência em situação extrema, né? Se ele tem a opção de salvar apenas uma pessoa que está em coma, ou uma pessoa que até consegue sentir as coisas, mas está em um estado em que ela não consegue mover o próprio corpo, por exemplo, ela apenas vegeta, né? E salvar um ser humano que consegue se comunicar, que consegue se mover, ele vai preferir quem, né? A resposta é óbvia, né? A pergunta chega a ser retórica, porque no fundo, por mais que a pessoa faça considerações de ordem filosófica, de que todos os sencientes merecem a mesma consideração, têm o mesmo valor, na prática isso não se verifica. A pessoa vai mostrar sim que ela sabe diferenciar qual ser, no caso concreto, tem mais valor ou não. Olha que legal, pessoal. Justo agora começou essa cena aqui. Estão vendo as pétalas caindo? A natureza em geral tem um valor instrumental. Nós gostamos de apreciar a natureza porque nós sentimos algo bom ao ver isso, né, essas cenas. Agora, os seres sencientes, que são aqueles que têm sistema nervoso central, mostram que não são apenas ideias ou coisas percebidas, mas são coisas que percebem, são perceptores. Isso os eleva muito acima das plantas e muito acima dos minerais. O que não significa que todos os sencientes tenham o mesmo valor. E mesmo eu sendo especista, entendendo que o ser humano é sim uma espécie mais valiosa, isso não significa que eu seja favorável à exploração dos demais sencientes. Pelo contrário, eu defendo inclusive que nós protejamos os mais vulneráveis e que nós respeitemos os interesses legítimos dos nossos irmãos mais fracos, digamos assim, no sentido intelectual, deixando que eles vivam suas vidas em paz. Pessoal, acho que eu teria mais coisas para falar, mas por hora não me ocorre nenhuma ideia. Acho que eu já expus o assunto suficientemente aqui. É possível você ser um especista e ser um vegano que prioriza os animais na sua militância. Você não precisa defender o boicote à exploração em razão da saúde humana, por exemplo, não. Você pode ser um vegano coerente, ou seja, aquele que luta em favor dos animais, ao mesmo tempo que você entende que o ser humano tem um valor maior e que ele deve ser preferido em situações extremas. Tudo bem? Por hoje era isso, até a próxima.